Boa noite a todos. Neste momento, vamos iniciar a transmissão de mais uma live pela USE Intermunicipal de Peruíbe, abordando o desencarne, nos conscientizando sobre o bem viver para o bem morrer. Hoje teremos a harmonização musical com a Rafaela Alfino e a palestra com Mariana Carlina. Ficamos felizes com a presença de todos. Boa noite àqueles que estão assistindo a transmissão ao vivo e nosso cumprimento a todos que assistirão em outros momentos. Sejam todos bem-vindos. Vamos convidando a Rafaela para uma sintonia amorosa com mais alto através da música. Quem eu sou que vim fazer nesse planeta escola, morada passageira, em que é tão fácil me perder, desviar e me entreter com tudo à minha volta, mas a casa verdadeira aguarda e me convida para a vida, além da vida. Eu vejo luz em meio à escuridão, dissipa-se a neblina, e quem se aproxima é o meu irmão. Se rompe o denso véu, eu levo as mãos ao céu em oração. Mostra-me o caminho e me mantém por perto. Faz de mim discípula da tua luz, que a minha liberdade tome o rumo certo, o rumo de Jesus. Mostra-me o caminho e se mantém por perto. Faz de mim discípula da tua luz. O teu amor é fio que mostra o rumo certo e me reconduz. Obrigada. Quando a noite cai, o choro vem, eu penso que não tem ninguém. Deus está comigo. Quando desalento faz cair, eu penso até em desistir. Ele é meu amigo. Deus conhece até o meu silêncio, eu sei. Seca cada lágrima que eu nem chorei. Sabe todo o medo que habita em mim. E rega toda a flor que há no meu jardim. Porque Ele me fez, Ele me fez. Quando, como Pedro, duvidar, o chão sobre os meus pés formar. Deus é a certeza. Quando fraca medo me abater, e toda vez que vou perder, Ele é fortaleza. Deus conhece até o meu silêncio, eu sei. Seca cada lágrima que eu nem chorei.
sabe todo medo que habita em mim e rega toda flor que há no meu jardim. O que ele me fez, ele me fez, ele me fez, ele me fez assim. Obrigada, Rafa. Esse suporte no microfone foi ótimo. E agora nós vamos convidar a nossa querida Mariana Carlinda, trabalhadora do Pouso de Luz, que nos trará o tema O Luto à Luz do Espiritismo, Consolação e Esperança. Obrigada. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar com vocês nessa nova etapa, onde nós estamos conversando com todos que estão aqui presencialmente, todos aqueles que estão online. E então, com gratidão por esse momento, nós vamos convidar todos que se sentirem à vontade para fechar os olhos, para que nós possamos dar continuidade à prece, né? Que a música já nos prepara de uma maneira tão gostosa, mas para que a gente possa, nesse momento, sentir de uma maneira mais próxima de nós os nossos amigos da espiritualidade, que aqui já se encontram desde muito cedo, os mentores desta casa, os mentores do movimento espírita, preparando todo o ambiente para nos receber, preparando todos aqueles que estariam dispostos a assistir, a participar conosco, e pedimos a esses amigos que possam nos abraçar carinhosamente nesses instantes, para que possamos juntos refletir acerca da vida, acerca da morte, acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus, da sabedoria e da bondade de Deus. E que essas reflexões possam tocar profundamente os nossos corações, para que dessa maneira nós possamos transformar esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz em ações no nosso dia a dia, para que esses ensinamentos possam trazer o consolo que nós necessitamos em tantos momentos e também o conhecimento para lidar com as vicissitudes, para lidar com os desafios. E amorosamente nós vamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. Vou pedir o pessoal que está online para dar um toque aí na gente, né? Como é que está o som, que hoje o pessoal da técnica está fazendo testes. Então, comenta aí se tá bacana, se não está. Eu acho que aqui no presencial está ok, né? Então, hoje a gente vai conversar, vai dar continuidade, né, à conversa do mês de novembro, que é a gente conversar um pouquinho sobre morte e, na verdade, nós estamos falando sobre vida, né? Estava comentando com a Cássia aqui quando eu cheguei, que é interessante quando a gente está estudando um tema, porque eu acho que acontecem duas coisas. Uma, de acordo com o que a gente vai estudando, a espiritualidade vai conversando com a gente, né? Vai dando uns toques ali, vai dando umas dicasinhas. Por outro lado, também, quando a gente está lendo alguma coisa, quando a gente está estudando alguma coisa, a gente direciona o nosso olhar para coisas que nós não estávamos observando melhor, né? Sei lá, dizem que mulher, quando está grávida, começa a enxergar várias outras grávidas, né? Então, porque está ali envolvida com aquela situação. Então, tem algumas semanas que eu tenho vivenciado situações, dentro da casa espírita mesmo, de conversas com pessoas que buscam a casa espírita
procurando essa compreensão que a doutrina nos dá, mas procurando principalmente o consolo, né? E aí, a gente precisa conversar sobre consolo. Senão a gente fica preso no esclarecimento sem conseguir fazer uso dele. E às vezes até tendo um entendimento um pouco errôneo sobre algumas questões que a doutrina espírita nos traz. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre luto, sobre essa vivência do luto, sobre a importância de vivenciar o luto e quando saber que é necessário buscar ajuda. E se for necessário buscar ajuda para além da doutrina espírita, para além da religiosidade de maneira geral, que a gente possa fazer isso se for necessário. E aí, eu estava lembrando de um livro que eu li há alguns anos atrás, do Saramago, José Saramago, que é o livro Intermitências da Morte. A história é mais ou menos assim, a morte ela fica cansada de ser maldita pela sociedade. Ela se incomoda porque ninguém compreende o trabalho dela, muito ao contrário, ninguém gosta do trabalho dela. Então ela resolve se aposentar. E num determinado país fictício, ninguém mais morre a partir de um determinado dia. Aquilo é uma alegria. Momentaneamente, é festa. Ninguém mais morre. E vai passando o tempo, e aí começam a acontecer algumas situações. O livro é um livro muito crítico, né? Ele faz críticas sociais, religiosas, econômicas, políticas. Mas o que eles vão percebendo? A pessoa sofre um acidente. Ela fica num estado terrível, mas ela não morre. A pessoa está muito debilitada, fisicamente falando, mas ela não morre. E diversas outras situações vão acontecendo e ninguém mais morre. E é só nesse país. Se você atravessar a fronteira, no outro país morre. E aí começa uma questão muito séria. A religião fica desesperada, mas se ninguém morre mais, não há ressurreição, não há lá todas as questões envolvendo a religião. Se ninguém mais morre, não tem as questões econômicas envolvendo a questão da morte. E aí aquilo vai gerando um transtorno tão grande naquela sociedade que as pessoas começam a fazer uma forma de tráfico. As pessoas começam a atravessar a fronteira para levar aqueles que estavam moribundos para que desencarnassem do outro lado da fronteira. E aí o livro se desenrola, não vou contar o restante, porque é um livro bem interessante para ler. Mas, por que eu citei? Porque o José Saramago é um escritor português, ateu, e ele traz uma reflexão muito importante sobre a morte, porque a morte é algo natural. A morte é algo que está presente na vida. Todos nós vamos passar por essa experiência. Todos nós vamos também passar pela experiência do luto. Então, é algo que nós precisamos conversar desde muito cedo, para entender, mas mais do que isso, para aprender a lidar com esse momento, quando ele chegar. E aprender a lidar de uma maneira equilibrada, de uma maneira serena, que não quer dizer não vivenciar essa experiência com tudo que ela nos traz, porque é também uma experiência de aprendizado. Então, quando nós falamos de morte, nós estamos falando de vida, mas nós estamos falando principalmente sobre valorizar a vida e saber vivenciar a vida. Porque quando nós sabemos vivenciar a vida, quando esse momento chegar para nós ou para o outro, vai ser de uma maneira mais tranquila, vai ser de uma maneira mais serena, vai ser de uma maneira sem culpas, sem remorsos, sem arrependimentos, sem aquela sensação de que, nossa, poderia ter feito tantas coisas e não fiz, não é verdade? E para isso a gente precisa lembrar e pensar um pouquinho sobre quem nós somos. E a doutrina espírita fala isso para a gente, né? Ou melhor, quem nós somos? E nós somos espíritos. Essa informação é simples, direta, didática, mas ela faz toda a diferença. Nós somos espíritos. E aí, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a definição de espírito.
Espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Então, nós somos os seres inteligentes da criação. Nós estamos aqui, encarnados, somos todos espíritos, tem mais um monte de espíritos aqui que nós não estamos vendo. E não é a turma que está online. São os espíritos que estão desencarnados. E eles estão aqui. Né? E nós trocamos esses momentos. Tem um momento que nós estamos do lado de lá, que não é tão de lá mesmo, né? Está aqui, ó. Mas tem um momento que nós estamos do lado de lá e tem um momento que nós estamos do lado de cá. Mas por quê? Por que nós precisamos encarnar? Por que então a gente não vive apenas essa vida verdadeira, a vida espiritual? E aí nós vamos encontrar também, lá no Evangelho, essa informação. Né? Por que nós necessitamos da encarnação? A encarnação para os espíritos é um estágio transitório que lhes permite evoluir, desenvolver a inteligência e realizar os propósitos que Deus lhe confiou. Ou seja, nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para evoluir. Deus estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Nós somos criados simples e ignorantes. As mesmas habilidades, as mesmas obrigações a cumprir e a liberdade de agir. Ou seja, nós estamos num processo de aprendizado, nós temos o nosso livre-arbítrio, a partir desse livre-arbítrio nós vamos fazendo as escolhas da vida, e a partir dessas escolhas nós vamos vivenciando as consequências dessas escolhas. E só isso já é um grande processo de aprendizado, porque aprender a fazer boas escolhas não é uma coisa simples. Né? E aí vocês podem me perguntar assim, mas não dá para fazer isso lá? Não dá para evoluir só no plano espiritual? São experiências diferentes. E muito diferentes. Né? O simples fato da matéria nos limitar de uma maneira que o espírito não é limitado, já é de grande aprendizado. Já é uma experiência necessária para nós. E aí nós vamos entender também, e essa informação, eu não vou ficar em detalhes, porque eu acho que a Madalena, semana passada, ela falou muito bem sobre esse processo de transição do espírito. Né? Então, dá para a gente revisitar lá a palestra da Madalena nesse sentido. Mas é importante a gente lembrar que, bom, nós somos espíritos, né? Mas para a gente se expressar aqui na matéria, nós temos um corpo físico. E entre o espírito e o corpo físico, nós temos um corpo espiritual. Né? E aí, se apeguem no desenho, que fica mais simples da gente visualizar. Então, temos um corpo físico, guarda essa informação, nós não somos esse corpo, nós temos um corpo físico, e o perispírito faz essa ligação do espírito, que é quem sente, que é quem pensa, com o corpo físico que se expressa na matéria. Né? E aí nós vamos relembrar a frase que é atribuída a Kardec, onde ele reforça o que a gente falou até agora. Nascer, crescer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E aí essa imagem é muito interessante, né? Aquele símbolozinho do infinito ali, porque se a gente aprende a bem viver, a gente aprende a bem morrer, quando estamos falando do corpo físico, e aí a gente aprende a bem nascer, a bem viver, a bem... Olha, mais um processo educativo contínuo, que todos nós já passamos, inclusive, porque não é a nossa primeira encarnação, e não será a última. Né? Mas, quando a gente fala do corpo físico, a morte é a cessação da vida, né, quando o organismo deixa de realizar suas funções básicas para a manutenção da vida. E as causas podem ser variadas. Causas naturais, acidentais, impostas por outras ou pelo próprio indivíduo. A morte é o desfecho da vida do corpo físico. Talvez seja mais fácil a gente lidar quando a gente pensa nesse processo biológico do nascer, crescer, reproduzir ou não, envelhecer, morrer. Né? Só que a vida não é tão linear. A vida traz algumas questões nesse meio do caminho.
E aí nós vamos ter mortes prematuras, nós vamos ter pessoas que vão desencarnar em acidentes, vão desencarnar vítimas da violência, vão desencarnar, às vezes, nesse processo aí natural, mas com alguma doença que traga um período de dor, de dificuldade, de sofrimento, né? E tantas outras situações. E aí, talvez para essas questões, talvez não, com certeza, é onde a doutrina espírita nos traz o maior consolo. Porque a gente vai ver que não há aleatoriedade, que não há acaso, né? Que tudo tem uma razão de ser. E aí a gente precisa também tomar cuidado, porque existem muitos romances espíritas que ilustram para a gente os conceitos da doutrina espírita, ilustram para a gente essas situações, mas nós não podemos utilizar como deterministas. Então a pessoa morreu dessa determinada forma, porque na outra encarnação ela foi assim. Então a pessoa nasceu assim, porque na outra encarnação ela foi assim. Não dá para fazer essa analogia tão simplória. Por quê? Porque cada caso é um caso. E nós temos uma história que nos precede. Eu não lembro a minha história. Acredito que a maioria de vocês também não lembra a história de vocês. Então, como eu posso afirmar que a história do outro é assim, assim, assado? Não posso fazer essa afirmação. Mas uma certeza nós temos. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É amor, é bondade e é justiça. Por mais que a gente não compreenda uma determinada situação, há uma razão de ser. E as pessoas envolvidas naquela situação não estão ali ao acaso. E nem sempre é castigo. Muitas vezes são provações que nós solicitamos, que nós queremos passar com o Espírito, sabe, que nós amamos, com seres queridos que nós amamos. Bom, mas então vamos falar do que é a morte na visão espírita. E aí nós vamos encontrar lá esse aqui foi no livro que é o Espiritismo. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba e o espírito o abandona, como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele, em uma palavra, como se deixa um vestido velho, que já não pode servir. É o que se designa pelo nome de morte. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma a abandona, como o faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou pele espiritual. Eu acho essa analogia da borboleta com a crisálida uma coisa tão linda, porque é libertação. E essa libertação ela não acontece se não houver um processo. E aí a gente pode entender esse processo de libertação como a vida que nós estamos aqui vivendo. Seja ela uma vida de 1 minuto, uma vida de 1 ano, de 10 anos, de 50, de 100. Cada vida, no seu tempo, é um processo de libertação para o espírito. Ok, Mariana, interessante. Mas até agora eu não entendi uma coisa. Então, o espírita não sofre a morte, não sofre o luto, certo? Porque eu sei que o espírito não morre. O espiritismo matou a morte, já pararam para pensar nisso? Eu sei que o espírito não morre. Mas e aí, como é que fica? E é aí que eu, particularmente, tenho meu coração tocado. Porque eu acho que nós espíritas precisamos vivenciar, sim, o luto. E precisamos permitir que as pessoas vivenciem o luto. O que a doutrina espírita nos traz é explicação, é esclarecimento, é consolo. Em nenhum momento nós vamos ver uma palavra dos espíritos falando que nós não vamos sentir saudade. Em nenhum momento nós vamos ver os espíritos dizendo que nós não vamos sofrer com essa despedida, ainda que ela seja temporária. E aí, vamos entender um pouquinho o que é o luto, né? E que o luto é necessário, é um processo necessário. O luto é uma emoção que paira sobre o ser humano quando ele perde alguém. Ou seja, assim que uma ruptura o distancia do ser querido, o qual parte através da morte.
O luto não se restringe apenas à presença da morte, né? Essa sensação, essa experiência do luto, ela acontece também no momento de separação entre casais, uma mudança brusca com relação ao trabalho, ao emprego, algo que se perde repentinamente, porque o luto tem a ver com a adaptação. O luto tem a ver com o processo de compreender algo que se passou e construir uma vida a partir daquilo que se passou. E que, na maioria das vezes, vai ser sem a presença de alguém ou de algo. Né? A forma que cada pessoa vive o luto depende de vários fatores, como a relação que tinha com a pessoa falecida, o tipo de apoio familiar ou social e a personalidade de cada um, e também as suas crenças. E aí, quando nós falamos de crença, mais uma vez, nós vemos como a mensagem da doutrina espírita é consoladora. Porque nós sabemos que todos nós vamos nos reencontrar. Nós não podemos afirmar quando vai acontecer o reencontro. Mas para corações que se amam, para espíritos afins, o reencontro é certo. É certo. Mas, bom, partiu o meu ente querido. Fiquei aqui. Né? Ou estou recebendo uma notícia, porque às vezes o luto começa antes do desencarne. Às vezes a gente recebe uma notícia de que alguém que nós amamos muito vai ficar pouco tempo perto de nós. E aí? Como que nós reagimos a essa informação? Também se formos nós, né? Nesse caso, eu acho que talvez até a gente já comece a vivenciar o nosso luto, se de repente eu recebo uma notícia que eu tenho 3 meses de vida. Não sei qual seria a minha reação, como que eu iria lidar com essa informação. E aí nós vamos ver que o luto tem fases, e que nós vamos passar por essas fases do luto, que nós precisamos vivenciar essas fases, porque nela há aprendizado, e que a coisa pode começar a se complicar quando nós não conseguimos sair do luto. Mas existe um tempo para esse processo. E aí, dentre essas fases do luto, o processo do luto é muito diferente de uma pessoa para outra, e dessa forma existem várias maneiras de se expressar os sentimentos que a morte e a perda podem causar. De maneira geral, se divide o luto em 5 fases. E aí a primeira é a negação e o isolamento. Primeiro, eu não aceito aquela situação. Eu não consigo me enxergar dentro daquela experiência. É um baque, é algo que acontece repentinamente e eu não consigo aceitar. E nesse momento pode haver esse processo também de isolamento, porque às vezes o que o outro vai falar, eu não quero nem ouvir, eu não quero ser consolado naquele momento. Eu não estou conseguindo ser consolado naquele momento. E aí, para quem não está vivenciando o luto, mas está próximo de quem está vivenciando, tem também um aprendizado da gente conseguir se colocar como alguém que está presente, alguém que está próximo, disposto a auxiliar, mas respeitando o tempo do outro. Da negação, muitas vezes se passa a raiva, a inconformidade. E é muito comum algumas pessoas ficarem presas nessa fase, principalmente quando são mortes abruptas, que você não teve um tempo para se preparar. Nossa, Mariana, mas dá para se preparar para a morte? Dá. É diferente quando a gente tem um tempo para poder ir lidando com essa informação e quando acontece, de repente, um acidente ou algo muito repentino. E aí, a gente se revolta contra Deus. Ah, mas era uma pessoa tão boa, nunca fez nada de mal para ninguém. Quando a gente vivencia a experiência de acompanhar alguém que fica adoecido por muito tempo, quando a gente vai acompanhando essa limitação, esse declínio das forças físicas, é muito difícil para quem acompanha esse processo. Às vezes, quem está vivenciando o processo tem uma força moral e espiritual maior do que nós que estamos ao lado. Então, nesse momento, pode surgir a raiva.
E ok, raiva é emoção. Tá? Se ninguém contou para vocês, a gente vai sentir raiva. Espírita sente raiva, cristão sente raiva, o ateu sente, todo mundo sente raiva. A grande questão, eu falo isso com os meus alunos pequenos, é o que eu faço com a raiva? Mas todos nós vamos sentir. Né? Da raiva, às vezes a gente passa para esse processo da barganha, que é a troca. Quando é alguém que ainda não desencarnou, a gente entra no processo da troca com Deus, porque eu não quero que aquela pessoa parta. Né? Eu não quero que ela vá embora. E quando já aconteceu o desencarne, às vezes a gente fica nessa tentativa eu vou mudar a minha vida, eu vou fazer algo diferente, porque eu não quero. Não é nenhuma proposta real de tentativa de mudança, mas eu quero fugir daquele momento que eu estou passando, daquela dor pela qual eu estou passando. E daqui muitos caem no processo de depressão, num episódio depressivo. Tá? Pode desencadear uma depressão, mas pode ser apenas um processo, um episódio depressivo, que é a tristeza profunda. Eu já entendi que aquela pessoa partiu, não tem jeito. Eu estou vivenciando uma rotina sem aquela pessoa. E não é simples você restabelecer uma nova rotina. Não é fácil, imagina os pais vivenciarem uma rotina sem um filho. Um marido, uma esposa, vivenciar uma rotina sem o outro depois de 40, 50 anos de casamento. Os filhos vivenciarem uma rotina sem os seus pais. Vou falar de uma coisa simples. Eu passei alguns meses chegando em casa e esperando minha gatinha aparecer na porta. Rotina. Porque a gente abria o portão, ela ia para a porta nos receber. Existe o luto da perda dos animais também, que são nossos companheiros. E eu estou trazendo para uma coisa mais simples. Mas que eu passei esse processo dessa rotina, desse costume, e de ter que reelaborar uma nova rotina. E aí, então, falando em reelaborar uma nova rotina, vem o momento da aceitação. E por que é importante a gente compreender esse processo? Porque, às vezes, nós que estamos ao lado de quem está passando por uma situação de luto, na ânsia de auxiliar a pessoa, a gente não quer que a pessoa fale do que ela está sentindo. A pessoa começa a chorar, a gente não quer que a pessoa chore porque a gente associa aquilo a ela está triste. Nós também, muitas vezes, já viram aquela situação da pessoa que é aquela que fica bem, faz tudo, resolve tudo burocraticamente, consola todo mundo ao redor. Essa pessoa me preocupa. Eu falo assim, fica de olho nessa pessoa daqui a uns meses. Porque às vezes a hora que bate de uma vez só. Porque a gente tem isso, né? Então, eu tenho que ser forte, eu tenho que estar bem. Meu ente querido não gostaria de me ver assim. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode entrar num processo de luta eterno, né? Porque não vivenciou. Então aquilo sempre vai vir com uma carga, aquele sentimento vai vir sempre com um peso que vai nos fazer mal. Então a gente precisa deixar, sim, as pessoas vivenciarem o seu processo de luto, estar ao lado para auxiliar. E até para dar um alerta se a gente perceber que aquela pessoa não está conseguindo sair daquele processo. Não sou psicóloga, tá? Mas em média as informações que nós temos é que o luto vai até um ano e pouco, está dentro de um processo natural. Das crianças até 6 meses, viu que está passando desse período, ou que está muito intenso alguma dessas fases, talvez valha a pena ajudar essa pessoa a procurar uma ajuda mais especializada, porque o luto pode ter desencadeado outras questões emocionais profundas. Né? E aí, pensar então como superar o luto. Porque mesmo com essa informação de que a morte não existe, a gente sofre. Então como que a gente vai superar essa questão? Bom, aceitar o tempo que nós precisamos. Respeitar esse tempo que nós precisamos. Aprender a aceitar a dor e a perda. As coisas acontecem no seu tempo, como elas precisam acontecer. E como nós estamos encarnados, nós não temos uma visão plena das nossas necessidades.
Nós não temos uma visão plena do planejamento reencarnatório que nós e o nosso grupo familiar, o nosso grupo de amigos tem. Então a gente não compreende a perda porque a gente não compreende todo o processo. Expressar o que sente. Expresse, fale. Está sentindo raiva? Fala que está sentindo raiva. Às vezes, no que você está ouvindo, você vai compreender o motivo daquela raiva, você não precisa nem de conselho. A gente precisa, às vezes, falar e precisa de um bom ouvido, alguém que saiba ouvir. Participar de grupos de apoio, e aí a Casa Espírita é fantástica também nesse sentido. Porque eu posso chegar na Casa Espírita e pedir para passar por um atendimento fraterno, para conversar com alguém. Eu vou ouvir o Evangelho, eu vou ouvir a mensagem da imortalidade da alma. Eu vou ouvir sobre as verdades espirituais. Não vai ser do dia para a noite, mas são esse conhecimento, essas informações vão me alimentando e me fortalecendo para conseguir superar o luto. E superar o luto não é superar a saudade. Tá? Rodeie-se de pessoas queridas, ao contrário, né, de se isolar, procure estar próximo daquelas pessoas que você gosta, que você sabe que te amam. E, quando necessário, buscar ajuda especializada. Não é vergonha nenhuma. Tá? E eu queria falar das crianças, não só porque eu trabalho com as crianças, mas porque, às vezes, a gente acha que as crianças não percebem o que está acontecendo ao redor. E as crianças percebem. Não apenas intelectualmente, as crianças sentem o que está acontecendo ao redor delas. E a experiência da vida e da morte, a experiência do luto, é uma experiência que todos nós precisamos passar. E se nos educam para essa experiência desde quando nós somos crianças, nós vivenciaremos ela melhor quando formos adultos. Né? Então, assim, falar a verdade para a criança. Eu já passei experiências da criança não saber que um pai faleceu, que uma mãe faleceu. E aí, como que vai ser isso? Como que vai conversar isso depois? Como que vai ser isso no futuro, quando essa criança crescer? Então, por mais difícil que seja, procure alguém que consiga, se você não consegue conversar com a criança, procure alguém que consiga conversar, mas alguém que a criança tenha um vínculo emocional forte. A mãe não consegue falar, um avô, uma tia, alguém que a criança tem confiança. Né? Expresse as suas emoções e os seus sentimentos. Não é vergonha estar triste. E quando você expressa isso para a criança, você mostra que ela também pode estar triste. Que tudo bem ela chorar. Então, essa questão de pedir para outra pessoa, né? Tentar não terceirizar para alguém. Lá na escola a tia conta. Pode ser que a criança tenha um vínculo legal com a tia, mas pode ser que não. Né? Então, tenta alguém muito próximo emocionalmente da criança conversar com ela. Escolher lugares calmos para ter essa conversa. E aí, essa questão dos detalhes tem muito a ver com a idade. A gente precisa conversar com as crianças sobre tudo de acordo com a idade que cada criança tem. Porque ela compreende, e elas compreendem melhor do que nós. Semana passada, retrasada, eu não lembro, eu passei a experiência de uma aluninha, 10 anos, começou a chorar, de repente, do nada. Estava chorando porque a bisavó tinha falecido, a família levou para a escola enquanto estava resolvendo as questões relacionadas ao funeral. E eu fui conversar com a menina, conversei com ela, disse, você está triste? Pode sair, meu amor. Chora, vai lá, lava seu rosto. Aí veio uma amiguinha, aí eu falei assim, acompanha ela. Aí a amiguinha acompanhou. As crianças têm diálogos maravilhosos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar um diálogo sem eles estarem falando para você ouvir. Gente, eles têm uma sabedoria às vezes maior do que a gente. Até porque eu acho que eles captam a inspiração dos mentores e falam o que a gente não consegue falar porque está embargado pela emoção. Se resolveram, o que eu vou fazer? Ela está triste. Ela tem o direito de estar triste. Né? E aí, nós vamos então voltar para o Livro dos Espíritos, porque nós falamos sobre tudo isso, e aí algumas pessoas podem falar assim, mas Mariana, o espírito, quando desencarna, ele não sente o que nós sentimos? Sim, sente. Mas a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala isso. Porque aí o que acontece? Eu perdi alguém muito querido, muito próximo. Aí eu não posso sofrer, porque ele vai sentir do lado de lá o meu sofrimento.
Você não está sofrendo? Ou você está escondendo o que você está sofrendo? Porque o espírito sente a vibração. Se você está com seu coração angustiado, se você está triste, o espírito vai sentir. Porque ele também sente do lado de lá. Foi uma separação momentânea, mas foi uma separação. O que a gente precisa tomar cuidado é com o desespero. O que a gente precisa tomar cuidado são com as memórias que a gente às vezes fica aqui ruminando de momentos difíceis, de momentos tristes, que vai acontecer. Porque senão a gente cria no outro uma dor muito grande de não poder sentir a dor. Isso é muito cruel. Então, assim, o que a gente tem que tomar muito cuidado é com o desespero. Né? E aí a gente procurar, nesses momentos, se alimentar da oração, se alimentar da prece, que é o que vai nos ajudar a ter a resignação. Quando a gente não tem a compreensão, ou quando a dor ainda está muito forte. Mas, na questão 934, Kardec pergunta assim aos espíritos: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quando é irreparável e independente da nossa vontade? Ou seja, eu perdi uma pessoa querida, eu fico triste, eu sofro aquela partida. E aí a resposta: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou uma expiação, e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que dispomos, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Olha que interessante o que ele está falando para a gente. Se hoje eu saio, faço uma viagem internacional e vou morar no Japão, eu tenho recursos que eu não tinha 50 anos atrás para conversar com quem está lá. Eu tenho WhatsApp, eu tenho diversas formas de comunicação. Né? Antes nós não tínhamos, nem o telefone. Antes era por carta. Quantos meses para eu conseguir mandar e receber uma resposta? É mais ou menos assim quando nós vamos para o plano espiritual. Tem quase um zap espiritual aí, mas às vezes a gente ainda não consegue ter esse encontro tão direto com os nossos entes queridos. Mas nós nos reencontramos através do sonho. Porque quando nós dormimos, nós saímos temporariamente do nosso corpo. Nós temos a oportunidade de encontrar nossos entes queridos. Muitas pessoas receberam, né? Aí a gente lembra do Chico. Quantas pessoas foram buscar por Chico para encontrar o consolo? E o consolo era saber que a vida não acabava. Porque não era isso que o Chico fazia? O Chico recebia mensagens, cartas, que comprovavam para aquelas pessoas que a vida não tinha cessado com a morte do corpo físico. E aí vocês podem me perguntar também, mas por que nem todo mundo recebeu carta? Porque não foi todo mundo que foi lá que recebeu carta. Não é todo mundo que vai buscar essa comunicação que vai receber mensagem. E tem um motivo muito simples. Primeiro que o telefone toca de lá para cá. Né? Então não é a gente que decide a hora. Segundo, vai ser útil? Vai ajudar? Vai ser importante? Aquele espírito já se encontra em condições de se comunicar? Porque às vezes receber uma mensagem pode ser pior que não receber, para nós que aqui estamos. A forma como nós vamos lidar com isso. Então, todo o trabalho que o Chico fez nesse sentido foi para chamar a atenção de uma maneira coletiva de que a morte não existia. Que o que existia era essa transição, era essa separação momentânea. Essa semana também, alguém falou para mim assim, nossa, mas eu tive um sonho com tal pessoa e eu acordei com aquela sensação nítida do abraço. Na hora que eu abracei a pessoa, eu acordei e eu acordei com aquela sensação nítida do abraço. E eu permaneci dessa forma durante o dia. Eu encontrei essa pessoa, eu não sei, eu não estava lá, mas muito provavelmente, sim, muito provavelmente. Porque a sensação que você está descrevendo é de um encontro. Né? E às vezes nós não encontramos e não conseguimos guardar as impressões.
Às vezes fica só como uma lembrança, às vezes fica só como um sonho. Mas todos nós temos essa possibilidade. Mas se não acontecer, né, tem um motivo também. E na maioria das vezes somos nós que não temos condições de receber a mensagem, viu? Eles, depois que chegam lá, eles vão passar por um processo de transição, por um acolhimento, por todo o auxílio que for necessário, dependendo de cada situação, e vão lá fazer as suas tarefas, vão se evoluir do lado de lá também, estudando, trabalhando, se recuperando, né? Cada caso é um caso, mas muitas vezes nós é que não conseguimos, não vai ser proveitoso para nós receber a mensagem. Mas o encontro vai acontecer em algum momento, que a gente também vai desencarnar. É verdade ou não é? Bom, como as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos que partiram? O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso, e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Olha que interessante. Saudade é algo que não vai passar. Alguém aí que tenha um filho que mora longe, um pai que mora... Meu pai mora em Minas, por exemplo. A gente sente saudade. Você sente saudade da presença da pessoa, você lembra de uma determinada situação, você vai comer alguma coisa, você lembra que a pessoa gosta daquela mesma coisa. Isso nós vamos sentir. E às vezes a saudade vai trazer um choro, vai trazer lágrimas, porque a gente se emociona. O espírito que do lado de lá está também sente saudade. Normal, né? Mas nós vamos ter o momento do nosso reencontro. E aí o Chico, né, também nos diz que a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Saudade é um sentimento, não tem como a gente não sentir. O que passa é aquele desespero, é aquela dor, é aquela inconformação. Isso passa, mas a saudade permanece. A gente tem saudade da infância e a gente não queria ter passado pela infância. É isso, é essa saudade. Nossa, eu fazia tal coisa. Lembrei uma coisa que agora minha tia fazia vitamina de abacate, colocava nas forminhas de gelo e falava que era sorvete. Gente, eu tenho saudade disso. Toda vez que eu tomo vitamina de abacate, eu lembro disso. Me causa sofrimento lembrar disso? Não. É uma lembrança gostosa, porque foi um momento bonito que nós vivenciamos. E ela já está no plano espiritual também. Então, nesse sentido, voltando a falar do Chico e da questão da inconformação, hoje até eu estava assistindo novamente aquele filme As Mães de Chico. É um filme muito bonito, mas é triste, a gente chora. Mas é muito bonito. E tem um dos casos em específico que é de uma mãe cujo o filho, eu não lembro, uns 8, 9 anos, é uma criança pequena. Ele sai com a babá, andando de bicicleta, e ele cai. Né? E no que ele cai, ele é levado para o hospital e ele tem a ruptura de um coágulo. E aí ele vem a desencarnar por conta da ruptura desse coágulo. E aí essa é uma das mães que buscou o Chico, não lembro agora se ela recebeu a mensagem ou não, mas num dos encontros com o Chico, ele pergunta para ela assim, minha filha, você perdoou a babá? E aí ela fala assim, olha, Chico... minto. Ele pergunta assim, você agradeceu a babá do seu filho? E aí ela fala assim, olha, Chico, eu perdoei. Perdoei de coração, mas eu não agradeci. Não sinto condições de agradecer. E aí ele fala com ela que o desencarne do filho dela estava previsto daquela idade. A ruptura daquele coágulo aconteceria. E que por misericórdia de Deus e pelos planejamentos reencarnatórios, aquela irmã aceitou que aquela situação acontecesse com ela. Porque como ela, mãe, se sentiria se por acaso acontecesse com ela? Se a criança caísse dos braços dela, ou num acidente com ela. Então,
Percebe como às vezes a gente não consegue compreender a misericórdia divina nas situações que nos parecem mais absurdas? E aí, com um outro olhar, com o olhar que a doutrina espírita nos traz, a gente percebe que não é acaso, e mais do que não ser acaso, tudo que nos acontece, todas as experiências que nós passamos, nós temos um amparo grande da espiritualidade para passar por aquela experiência. E tem irmãos amorosos, encarnados e desencarnados, que aceitam passar conosco por aquelas experiências para nos auxiliar. Mas é um filme muito bonito, mas, de fato, preparem o lencinho, porque eu comecei a chorar hoje quando eu revi. E aí, a gente precisa relembrar de algumas coisas. Mais do que conceitos, né? A gente falou aqui do perispírito, do espírito, mas mais do que conceitos. A gente precisa lembrar que o espírito é imortal. Isso é um fato. E a gente precisa viver sabendo que o espírito é imortal. Mas quando a gente mergulha aqui, a gente esquece. A gente começa a achar que a gente é corpo físico. E para o espírito imortal não há barreira de tempo ou distância. Não tem distância para corações que se amam. Portanto, essa despedida é temporária. Para o espírito que cumpriu a sua tarefa, a morte do corpo físico é uma libertação. E aí vamos entender o que é cumprir a sua tarefa. Não quer dizer que apenas aqueles espíritos que viveram muitos anos no corpo físico cumpriram a sua tarefa. Tem espíritos que vão passar por uma gestação e precisam passar por aquele processo da gestação. Vão nascer e falecer em poucas horas. Mas não foi em vão aquele processo dos 9 meses. Tem espíritos que não vão completar os 9 meses de gestação. Mas não foi em vão o tempo que aquele espírito tiver passado pela gestação. Outros vão viver 1 ano, 5 anos, 10, 20, 50, 100, 80. Cada um de nós temos um planejamento quando nós encarnamos. E se nós estamos cumprindo com aquilo que nos foi planejado, a hora é a hora. E nós voltaremos felizes, porque nós conseguimos fazer aquilo que nós nos propusemos para aquela encarnação. E isso aqui é muito interessante. Eu estava conversando hoje também. Essas 2 semanas, gente, esse assunto ficou assim, ó, pairando. Estava conversando isso hoje com a minha mãe. Tem um sobrinho meu que está para nascer aí, ó. Pode ser que quando eu sair daqui, eu receba a ligação que a mãe está no hospital. E aí a gente estava comentando sobre isso. Que interessante. É uma festa, né? Está nascendo uma criança, uma felicidade, está todo mundo envolvido, uma alegria danada, todo mundo doido para ver o rostinho dele, como é que ele vai ser. E sabe, que bonito um espírito recomeçando uma nova jornada na Terra, é festa. Nascimento é festa. E no falecimento, para a gente, é despedida, é tristeza. Mas já pararam para pensar que chegando lá é festa? Porque quando o espírito vem para cá, é como se ele tivesse morrido lá. Ele vai ficar um tempo também, separou um tempinho lá da experiência dele no plano espiritual. Vai ficar aqui, o tempo que está planejado para ele ficar aqui. Houve uma despedida lá. Ele tem espíritos amigos, queridos, que gostam dele, que estão torcendo por ele. Tá certo, tem uma compreensão melhor, como estão no plano espiritual, conseguem perceber melhor todo esse mecanismo, né, de encarnar, desencarnar, alguns espíritos pelo menos. Mas é uma tristeza, tem uma separação, e para a gente é festa. Mas quando a pessoa desencarna aqui é tristeza, mas lá é festa. E isso é tão lindo, a gente imaginar que os nossos entes queridos estão sendo recebidos por espíritos queridos lá. Quantos relatam, através da mediunidade, foram recebidos por avós, por irmãos, por pais, por pessoas amadas. Isso ajuda a consolar o nosso coração. Porque mostra essa transitoriedade do ir, vir, voltar, e que é a festa sempre. E aí a Joana de Ângeles, né, ela traz uma mensagem muito bonita nesse sentido, que diz:
Não te rebeles ante as conjunturas da morte, que te separou momentaneamente do ser a quem amas. Não será definitiva tal circunstância. Tem paciência e espera, preparando-te para o reencontro, e logo mais se dará. Luariza a saudade mediante a certeza de reencontrá-los. E se nós não fomos ainda, é porque a nossa tarefa ainda não acabou. E Emmanuel também, através do Chico, reforça, né? Saudade ante os mortos queridos, faze silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo bem. A morte para a vida é apenas mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Então, eu queria convidar a todos para a gente fazer as nossas vibrações agora, mas com essa certeza, não vale vacilar, agora é certeza de que os nossos entes queridos estão sentindo o nosso amor, o nosso carinho, a nossa saudade. Vamos entregar a Deus essas vibrações, para que eles possam recebê-las. E essas vibrações vão chegar como um carinho, como um abraço. Porque é assim que o Espírito se comunica. Então nós vamos nesse instante sentindo todo esse amor. Porque nós estamos falando de amor. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de vínculos profundos que todos nós possuímos com pessoas queridas, com seres queridos. Então, nesse instante, nós vamos fazendo esse exercício de doação, que são as vibrações. E nessas vibrações, nós vamos direcionando energias amorosas, fraternas e salutares, que possam envolver todo o nosso planeta Terra. Pois todos os dias tem espíritos chegando e espíritos partindo. Quantos estão partindo através das guerras? Quantos estão partindo através de situações difíceis, envolvendo situações de miséria ou das intempéries ambientais? Mas como nós sabemos que o acaso não existe, todos esses irmãos que partem e que ficam, recebem o amparo da espiritualidade e que nesse instante possam receber também as nossas vibrações de luz. Vamos vibrando pelo nosso país, pelo Brasil, que vivenciamos tantas situações envolvendo violência, violência no trânsito, a violência por conta das drogas, da miséria. Que todos esses espíritos que vivenciaram ou vivenciam situações nesse sentido, possam receber as nossas vibrações de muito amor. Para esse momento da transição, porque partir é uma transição, mas que eles possam receber o acolhimento necessário e sentir o nosso amor. Vamos vibrando pela Baixada Santista, pelo Vale do Ribeira. Vamos vibrando por todos que estamos reunidos aqui nesse instante, fisicamente, por via do online. Que todos nós possamos receber essas vibrações de amor, acarinhando os nossos corações, nos abraçando, nos trazendo essa aceitação e esse entendimento necessário. Mas pedimos a Deus nesse instante a permissão de vibrarmos por nossos entes queridos, por aqueles que estão em nossos pensamentos, que eles possam sentir nesse instante essas vibrações de amor e que elas possam chegar como um abraço. Aquele abraço de saudade, aquele abraço de carinho, de amor. Aquele abraço que nós damos quando nós sabemos que estamos cumprindo com os nossos propósitos. Vamos vibrando de maneira muito amorosa por aqueles que se encontram adoentados, por aqueles que já receberam dos médicos
a informação de que a passagem está próxima, para que possa ter essa serenidade, essa suavidade nesse processo. Mas nós vamos vibrando de uma maneira muito amorosa, para que haja vida, para que todos nós possamos sair daqui sabendo que há vida em esferas diferentes, mas há vida. E que essas vibrações amorosas possam nos fortalecer para todos esses momentos que nós precisamos vivenciar. E deixamos no ar uma vibração de muito amor, para que a espiritualidade possa conduzir onde for mais necessário e urgente. Dizendo sempre ao Pai, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Mari. Nós falamos de uma maneira bem tranquila, de uma maneira normal, natural. Como é? O Espiritismo tem essa vontade, esse consolo. Então, assim, só reforçando que as casas espíritas têm atendimento fraterno, que as pessoas podem procurar as casas para conversar, para desabafar, por que não para chorar? E também, assistindo o Evangelho, nós recebemos o consolo, aquele carinho, aquele esclarecimento tão necessário. Então, as casas abertas, as casas espíritas estão abertas para acolher todos aqueles que estão passando por esses momentos difíceis. Então, e a semana que vem, nós vamos falar sobre o desencarnes e reencontros, a vida além da morte. Então, mais um consolo para a gente. Quem vai falar vai ser o Paulo Salles. Então, nesse momento, nós vamos para o encerramento da live e nós vamos ouvir mais uma música com a Rafaela Fundo. A Rafaela Fundo chorou com a palestra da live, eu sinto gosto. Fecha os olhos, faça uma prece, elevando a Deus sua aflição. Quando o coração se entristece e o inesperado acontece, basta um falso te chama. Fecha os olhos, oração é cura, é remédio contra essa amargura. Se a desesperança for mais forte, quando o medo te roubar a noite, o Evangelho diz: não há noite escura que não traga o sol, o choro sempre cessa na nova manhã. E a luz de Jesus a brilhar farol, ensina o caminho para um novo amanhã. Ele me faz acreditar que a tempestade vai passar. Feche os olhos, faça uma prece, confiando a Deus a sua mão. Quando o coração se machucar, a sua fé na vida se abalar, e a exaustão virá procura. Não há noite escura que não traga sol, o choro sempre cessa na nova manhã. E a luz de Jesus a brilhar no farol,
Uma boa semana a todos.